Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Z, o podcast de experiência do cliente da Zenvia. Hoje, num dia muito feliz aqui em São Paulo, estou recebendo dois convidados maravilhosos. Um ao meu lado, que já trabalha comigo todo dia, Bru Bartô. Seja bem-vinda, Bru. Obrigada. Vou te apresentar direito agora mesmo. E um outro convidado muito especial, eu adoro quando a gente abre esse espaço para receber nossos clientes. E a gente está aqui com o Thiago Matarazzo, gerente de experiência do cliente da Light. Seja muito bem-vindo, Thiago. Prazer estar aqui, obrigado eu. Tô muito feliz de receber vocês dois nessa bancada aqui. Não é o Jornal Nacional, mas a gente vai bombar, entendeu? É importante. Você mesmo. A gente veio pra entregar carisma, Thiago. Isso, muito bom. Vamos começar então? Queria começar apresentando vocês, mas eu acho que a melhor forma é vocês mesmos contarem um pouquinho quem é a Bru por trás do crachá, quem é o Thiago por trás do crachá. Vamos começar com a Bru, que vai ser minha co-host hoje, olha como eu tô chique. Ela vai começar contando um pouquinho da história dela e depois a gente vai ouvir o Thiago. Boa, eu sou a Bruna Bartosiak, ou Bru Bartô para os íntimos. A Leite me chama de Bartô. É verdade. Atualmente eu sou head de produto na Zenvia, sou responsável pelas soluções SaaS. E antes de vir para a Zenvia, eu já trabalhava com produto, então trabalhei em indústria como a Yara, Gerdau, mas também trabalhei em Big Tech, então eu trabalhei com produto no TikTok, que também foi bem legal. E eu me interesso especialmente pelo episódio de hoje, porque eu acho que como produto em várias indústrias diferentes, a nuance da experiência do cliente, ela é bastante importante. Então, por mais que sejam públicos diferentes, o tema ele permeia em vários pontos em comum. Então, por isso que eu tô muito feliz de estar aqui e muito curiosa de ouvir principalmente da experiência do Thiago, qual que é a opinião e a vivência dele, principalmente pensando agora nesse momento novo de jornadas mais conectadas, com inteligência artificial, com a gente não só conhecer o nosso cliente, a jornada dele, mas saber trabalhar com ele. Então, é muito essa minha história por fora. Que legal. E eu queria então ouvir um pouco do Thiago Matarazzo. Ti, conta pra gente um pouco do Thiago, um pouco da carreira. Poxa, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, um prazer. Bom, vamos lá. Eu tô atualmente na Light. Light, para quem não conhece, é a distribuidora de energia elétrica uma das distribuidoras de energia elétrica do Rio de Janeiro. Tô na Light há um ano, acabei de completar um ano agora em agosto. E fiz uma transição de carreira importante. Eu fiquei 15 anos no mercado de telecom, na mesma empresa, mas trabalhando em produtos diversos. E aí agora mudei de atividade completamente e assumi o desafio de ser o gerente de experiência do cliente e canais digitais. E depois etcéteras, que eu fui ganhando alguns outros desafios. E está sendo muito enriquecedor conhecer um segmento que, diferente de telecom, que tem uma concorrência, tem um mercado ávido, uma coisa mais de correria, de disputa, né? Ir para um mercado que é majoritariamente cativo, que você não tem concorrência, que você troca com as distribuidoras, está sendo desafiador e está sendo muito enriquecedor, profissionalmente e pessoalmente. Pensando coisas que eu nem imaginei que existiam. Fui conhecer um rodeio de eletricistas. Olha só, um rodeio. Rodeio. O que é um rodeio de eletricistas? É literal, um rodeio é uma competição nacional de eletricistas que tem Em Barretos? Não é em Barretos. A cada 2 anos tem um evento da ABRAD, Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica, e tem uma competição nacional de eletricistas. E as distribuidoras mandam equipes e fazem uma competição mesmo de tempo. Subir no poste, trocar o negócio, amarrar o fio, descer do poste, subir o equipamento. Quem faz mais rápido, quem faz direito mais rápido, vai ganhando pontos. É uma coisa, eu nunca imaginei que isso existia aí. É uma delícia. Meu ver Deus. aquela coisa Adrenalina. organizada, camiseta. Meu Deus, um rodeio. Então eu tô vivendo um segmento e as suas particularidades e tá sendo bastante enriquecedor nesse momento. Cara, que legal, gente. Então, pra quem não vai em Barretos, tem aí o rodeio da eletricidade. Eu achei sensacional isso. Muito legal. Tem todos os rodeios, tem lá. Meu Canal da Deus. Brad, se eu não me engano, o rodeio dos eletricistas é bem legal. Que legal. Gente, hoje vai ser um episódio muito rico. Bom, vocês já puderam perceber pelas pessoas que eu tô dividindo, compartilhando nesse momento. E hoje a gente vai tentar falar um pouco, a gente vai abordar sobre como a
hiperconectividade. Muito tem se falado de hiperpersonalização. Tudo é hiper, né? Hiperpersonalização, hiperconexão. Como isso é relevante no mercado de CX, no mercado de experiência do cliente. E não à toa nós escolhemos esse episódio para conversar com a Light muito em torno de como a experiência do cliente ela toca a nossa vida de uma forma muito profunda de coisas básicas, né? Hoje quem fica sem energia, né? Quem sobrevive sem esse ativo tão importante que é o serviço de energia elétrica. E como estar hiperconectado a esse cliente faz diferença, é relevante. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Bem. Por que a Light resolve, num ambiente conhecido por todos como um ambiente não estou tão preocupado com a experiência do cliente assim, porque é um mercado como, é um termo que você até utiliza, você declara ele, eu não gosto muito desse termo, mas é um pouco do termo que define o mercado, que é um mercado cativo, ou seja, o cliente não tem um poder de escolha, na verdade a escolha é colocada para ele, né? Por que a Light tem se posicionado diferente nesse mercado de CX? O que ela enxergou de diferente, de fazer diferente dos pares aí, em linhas gerais, dentro desse segmento? Queria que você contasse um pouquinho do que levou vocês a terem esse posicionamento, o porquê vocês estão tão preocupados com a experiência do cliente num setor onde isso não é ainda tão comum. Eu acho que são múltiplos fatores que combinaram num período específico. Vamos lá. O mercado de distribuição de energia elétrica, ele é gigante. Você imagina, existe uma distribuidora em cada localidade, o Brasil inteiro é coberto pelo sistema. Não existe concorrência, então as distribuidoras elas não competem entre si. Existe, na verdade, até alguns fóruns de benchmark entre as distribuidoras. A Abradee também ajuda muito nesse movimento de juntar as distribuidoras e trocar ideias. Mas como não existe uma concorrência agressiva o medo de você perder aquele cliente, o mercado naturalmente se acostumou a fazer mais do mesmo. Ou fazer o mínimo que os regulamentos determinam. E isso tornou o mercado mais frio, ou menos preocupado, vou dizer assim. Por que a Light está indo na contramão? E não só a Light, agora outras distribuidoras também estão começando a virar para esse novo caminho. A sobrevivência. A gente tem um ativo que é um ativo muito relevante. Eu estou na casa, eu estou em 4,3 milhões de pontos de domicílios ou indústrias ou comércio. Eu atendo 11 milhões de pessoas. Essas 11 milhões de pessoas consomem o meu produto diariamente. E quando você pensa na distribuição de energia elétrica, você não lembra diariamente. Você não liga a sua tomada e pensa, nossa, que energia boa é essa que a Light me forneceu hoje? Não, você não lembra. Isso é natural. O produto faz parte do seu cotidiano. É essencial. Enfim, parte da vida. Mas você vai se lembrar, e sempre com uma jornada tritosa, quando ele não estiver ali. Quando você precisar da energia, ela não estiver disponível. Você está agora, a gente está num momento de mundo onde as pessoas estão trabalhando de casa, ou modelo híbrido, o que quer que seja. Múltiplos dispositivos, todos se conectam à internet, ou todos se conectam, precisa de tomada, você precisa da energia mais do que nunca. Ficar sem energia não é mais aceitável. O consumidor hoje não tem um tempo de tolerância. É uma dor imediata. Seja porque eu vou perder o emprego, vou perder uma reunião, não vou conseguir me comunicar com meu marido, fazer uma transação financeira, enfim, o que quer que seja. Nada funciona sem energia, né? Da geladeira à internet, tudo funciona com energia. E aí o consumidor vai se lembrar de mim nas jornadas de alto atrito. Ou quando falta, ou quando a conta não chega, ou quando ele não paga e ele é cortado, ou recebe uma ameaça de corte, uma cobrança, que também é uma jornada atritosa. Então, a minha relação, ou quando a conta vem alta, principalmente no verão, alto consumo, a conta vem alta, a Light aqui. Então, como as minhas jornadas, elas majoritariamente nascem de um atrito, a gente precisa cuidar muito bem dessas jornadas para tentar minimizar essa dor. E aí a gente começou a tentar desenhar, pensar modelos, pensar soluções que diminuíssem esses atritos ao longo da jornada. Já que ele está sem luz, vamos tentar minimizar o acesso ao serviço, o tempo que ele vai ficar interrompido,
o time de operações trabalha para diminuir a quantidade de interrupções, e aí seja poda de árvore ou manutenção de rede, o que é, inúmeras ações. Mas uma vez que o cliente tem algum tipo de demanda, como é que a gente resolve rápido? Como é que eu permito ele fazer o autosserviço de maneira eficiente? Hoje em dia ninguém tem tempo de ligar. Fazer ligação virou talvez um mal do século desse período. Você, né, alguém me liga, eu não atendo ninguém no telefone. A não ser que seja alguém da minha agenda que eu sei quem é. Exatamente. Me chama aqui no WhatsApp, me diz quem é você, e aí... Porque quando você atende ou é alguém vendendo alguma coisa, ou um bot de vendas, então, naturalmente, você já... Essa experiência de pegar no telefone, isso ficou no passado. E aí, como é que a gente cria um ecossistema digital simplificado que ajuda o cliente a se resolver, conectando experiência e canais digitais? Esse é o desafio hoje. Mas aí, voltando para sua pergunta, por que a Light virou o canhão para isso, para a experiência, e é mais do que uma área? A Light colocou... A Light está passando por um momento grande de transformação, fizemos 120 anos de companhia, e a Light colocou cliente nos valores da companhia, cliente no centro, é um dos valores da empresa. É a primeira vez que a gente vê uma distribuidora de energia se posicionando assim de dentro para fora, não é o mercado cobrando, não, é a empresa entendendo que isso é importante, gerando um movimento de cultura interno que vai naturalmente se refletir no serviço prestado. E por que do movimento? É pela sobrevivência. A energia... pelos próximos 120 anos. Né? É isso, porque distribuir energia por si só, em algum momento, no futuro muito breve, a gente vai ter um mercado livre, o consumidor vai poder, o consumidor de média e alta tensão hoje já pode escolher, já tem o mercado aberto. O consumidor de baixa tensão ainda não, mas em breve vai poder. E eu quero ser a escolha. Eu não quero que o consumidor fique comigo porque ele é obrigado a ficar comigo. Ele precisa ficar comigo porque ele gosta do meu trabalho, ele gosta da minha marca, ele tem uma boa relação com o nosso serviço. E é nesse caminho que nós estamos trabalhando, pensando no futuro da companhia, para que a gente seja uma marca relevante na vida e no cotidiano das pessoas, e não ser apenas a distribuidora de energia. Tu sabe, Thiago, que eu acho muito interessante, porque parte de um ponto que é super atritoso, e aí poderia ser visto de uma maneira muito negativa, mas no caso de vocês, foi visto também como uma oportunidade, né? É muito de ter empatia pelo serviço, que é um serviço que atende todo mundo. Então, colocar o cliente no centro, muitas vezes, quando a gente fala de mercados específicos, a gente fala ali, né, do cliente ideal, do ICP, no teu caso, todo mundo. Todo mundo. E aí, o que eu queria entender é como que foi esse processo, que áreas capitanearam, porque na tua posição, é quase que natural pensar dessa forma, né? Como uma pessoa que lidera uma estrutura que pensa na experiência do cliente. Mas como que foi capitanear esse movimento para conseguir enxergar as oportunidades dentro desses pontos de atrito, mas colocando o cliente no centro de verdade? E eu vejo que o case do que vocês têm construído é um ganha-ganha para todo mundo, assim, todo mundo sai ganhando. Então, por isso que é muito interessante entender o processo de como vocês estão fazendo. Naturalmente começa com alto patrocínio. Se nós não tivéssemos um patrocínio do nosso presidente, da alta direção, de todos os diretores, colocando o cliente no centro das decisões, esse movimento não estaria acontecendo. Ele requer investimento, requer tempo, dá trabalho. Então, o comprometimento da alta liderança é um fator decisivo para o sucesso que nós estamos colhendo aqui. E segundo é porque eu tenho uma líder, a Laís, é minha superintendente, e ela vive cliente, ela respira cliente, e ela se importa muito como as coisas vão acontecer. Se colocando de fato no lugar de consumidor, como eu gostaria de ser atendido, como essa jornada deveria funcionar. Então, casou. A gente tem, muito por influência da Laís, um movimento grande na Light de cliente, que isso vem de cima, toda a diretoria fala, tem metas de cliente, todas as superintendências, as áreas de comunicação, as áreas que nos suportam, todas elas respiram o cliente no dia a dia, indicadores ou temos discussões sobre, e isso é o que é a base, é o que ajuda a sustentar as ações que vêm depois.
E aí eu entro aqui no depois, né? Uma vez que a empresa já entendeu que isso é importante, ou está entendendo que isso é importante, como é que a gente constrói e inova? Porque tem um desafio importante desse setor. Eu vim de telecom, 15 anos no segmento de telecom. E aí, em algum momento, a conexão era o decisor, né? Uma empresa era melhor que a outra e eu escolhia por qualidade. Bom, todo mundo ficou meio que igual, a qualidade não é o fator, preço. Pronto, então eu compro pelo preço, em algum momento todo mundo foi para o mesmo preço. São poucas que oscilam e quando mudam um pouquinho é pouca coisa. O que te determina hoje a escolha? Ou é a preguiça de sair, porque para eu trocar de empresa eu tenho que agendar um técnico, bababá, perder tempo. Ou é alguma conexão que eu tenho com aquela marca. Eu gosto daquela entrega, tenho um combo que me agrada, ou eu tenho algum tipo de vínculo emocional com aquela marca. A gente está começando a enxergar isso no segmento de energia. Em algum momento a qualidade vai ser estável, mesmo com o mercado aberto, a qualidade é a mesma, a rede, a infraestrutura é a mesma, preço não deve ser o parâmetro de disputa, tarifa regulada. Hoje a tarifa é regulada, mas mesmo com o mercado livre, a margem é pequena. Em algum momento vai todo mundo colocar no mesmo lugar. E aí o cliente vai precisar me escolher por alguma coisa além disso. E é nisso que a gente está trabalhando. E aí é muito do entender e ouvir, né? Não tem ninguém melhor para me dizer o que o cliente precisa do que o próprio cliente. E aí a gente tem feito também um movimento grande de ouvir o cliente, entender o que ele precisa, e aí sim a gente vai ajustar a jornada. Não vou ajustar uma jornada porque eu acho que é importante, ou porque eu acho bonitinha, ou pela minha experiência. Não, a gente entende a dor, entende o que o cliente pensa sobre, se o serviço funciona. Óbvio que tem uma base, né? O serviço tem que funcionar, o mínimo daquilo, mas colocar o cliente também na construção dessas jornadas. Isso está sendo mais um fator decisivo aqui para o sucesso dos nossos projetos. Legal. Eu estava te ouvindo aqui, fiquei pensando que vocês já estão prevendo o próximo ciclo, que é o ciclo do mercado livre, né, o mercado aberto, e já vim incorporando dentro das suas jornadas essa hiperconectividade, né? A Bru citou um tema que é interessante, que é, vocês não têm um perfil de cliente. Todo mundo. Todo mundo é cliente de vocês. Como que é isso, assim? Como que é atender a geração Y, como é atender a geração Z, como é atender o cliente do comércio, como é atender, assim, todo o ecossistema que vocês atendem hoje, e isso sendo feito dentro de um canal, vamos trazer para o canal digital, é o mesmo canal, né? O mesmo canal que a geração Z entra, é o mesmo canal que entra provavelmente seus PJs, as pessoas que... Ou seja, esse universo de pessoas conversando com a mesma light. Como que isso é no dia a dia? Como que você imagina que essa hiperconectividade funciona? Quais são as métricas de tomada de decisão para dizer, cara, isso aqui vai agradar muita gente? Porque talvez, né, não vamos agradar todos, mas a maior fatia a gente vai conseguir agradar. Conta um pouco como você pensa essa estratégia quando você olha para um público tão diverso como o teu. É um público bem diverso. E aqui a gente fala de toda a população, todo mundo consome energia. Às vezes quem consome não é quem paga, então dentro da residência, às vezes quem paga é o pai, a mãe ou o avô, então tem uma variação grande de quem se relaciona conosco. Às vezes o jovem fica interrompido, reclama, vai no X, vai no TikTok, e quem paga a conta é outra pessoa da mesma família, então tem de fato esse... Acho que o lance maior é assim, todos os canais precisam ser acessíveis para todos. Isso vai numa lógica de simplificação. Se for simples para todo mundo, atende todo mundo. Óbvio que não é todo mundo. Tem um público específico que não tem familiaridade com os canais digitais e tá tudo bem. Para esse público nós temos os canais tradicionais, nós temos as agências, temos o próprio call center. E a gente não pensa a digitalização como uma barreira ou digitalização como um impedimento. Não. Ele tem que ser como comodidade. Meu digital é fácil, tá aqui. Mas não te agrada, não te serve? Tudo bem. Eu também tenho os canais tradicionais. Eu vou tirar cliente ou volume do tradicional porque o meu digital é bom e bem feito, e não porque ele é uma barreira.
Isso é um mantra que nós temos na área. A nossa URA, por exemplo, ela não é uma URA difícil e não tem que ser uma URA difícil. Ela não vai ficar te dando loop e te impedindo acesso. Não. Se você quiser se resolver no digital, você vai conseguir. Se você quiser falar com alguém, você vai conseguir e tá tudo bem. Mas se o digital for muito simples, mesmo quem tem pouca familiaridade consegue. Então a gente vem trabalhando muito na simplificação das jornadas. Menor número de cliques possíveis, facilidade no onboard, facilidade na autenticação, a gente tem leis de proteção de dados, a gente precisa ter camadas de segurança. Como é que nós simplificamos esse diálogo? Como é que eu consigo explicar para o cliente a maneira dele fazer o cadastro? O WhatsApp é um bom canal para isso. Às vezes o cliente tem dificuldade no site ou no aplicativo, baixar o aplicativo, fazer cadastro, e no WhatsApp ele tem mais facilidade porque ele se comunica às vezes com a família dele, o idoso se comunica com o neto, enfim, troca meme, troca figurinha. Então, o WhatsApp ajuda a também pegar uma fatia do mercado que não é tão letrado digitalmente, mas que tem alguma familiaridade com troca de mensagens, ajuda bastante. O nosso desafio, inclusive falando de WhatsApp, é entender que produto, que tipo de serviço eu tenho que colocar em cada canal. Porque a gente passou por um momento de mercado, de maneira geral, do multicanal. Todos os canais precisam atender tudo. E aí você polui as jornadas, você deixa as jornadas tão ricas ou tão completas que elas ficam complexas. Para Os você, spam, né? para executar um serviço, você dá 20 cliques, 25 cliques, porque as jornadas são longas. E aí, poxa, o cliente está pedindo para cadastrar na conta digital, mas você quer aproveitar a jornada e atualizar o telefone, e atualizar não sei o quê, e confirmar o endereço. E aí você coloca tanta coisa na jornada, e foi difícil. Então, acho que um trabalho grande que nós estamos fazendo, inclusive com a ajuda de vocês, vamos simplificar. Com poucos cliques, vamos atender a necessidade, a demanda. Pronto. Depois que atender a demanda, a gente pensa no que precisa, o que vai fazer depois, mas vamos focar ali no atendimento da demanda. Acho que esse é um caminho, e a gente está trabalhando fortemente nesse caminho, e é também contra-intuitivo, onde você pensa em expansão dos canais digitais e expansão de serviços nos canais digitais. Eu estou segurando um pouco a mão. Eu estou indo por um caminho de higienizar os meus canais digitais. Eu preciso ter o serviço certo no canal certo, para atender a maior parte do público. E, de novo, quem não tem familiaridade, ou acha difícil, ou não consegue, ou é exceção. De repente, esse serviço é tão complexo que a jornada digital vai ser uma jornada trabalhosa, complicada, e ela vai trazer mais atrito. Talvez ir para uma jornada tradicional ali funcione melhor para aquela dor. E aí vem o desafio novo de como é que você conecta essas jornadas. E aí não é multicanalidade que resolve. Porque a multicanalidade você vai pensar no transbordo de um canal para o outro, inicia na URA, termina no WhatsApp. Legal, o mercado já está fazendo. Mas como é que você integra as jornadas? Vou dar o exemplo do Pix, do pagamento. Um cliente inadimplente que entra no nosso bot, ele consegue pegar o Pix no copia e cola muito simplificado, um template muito amigável aqui pelo nosso WhatsApp. Ele já consegue fazer o pagamento de maneira rápida. Se ele pagar, eu já consigo fazer uma pré-identificação desse pagamento em questão de minutos. E se ele tiver corte, eu já faço a religação automática, porque se ele pagou, é porque ele quer a luz, né? É uma jornada contínua. E aí, se ele eventualmente é um cliente de telemedição, a luz dele volta. E aí ele pagou a conta e a luz voltou. Para mim, quando a gente fala dessas jornadas, e aí no final eu ainda mando um outro aviso falando, opa, recebi aqui seu pagamento, muito obrigado. E aí, para mim, isso é uma jornada hiperconectada, porque eu estou juntando várias jornadas. Eu estou colocando jornada de pagamento, ou a de segunda via, a própria jornada de pagar em si, jornada de religação, mais uma mensageria de confirmação, tudo numa coisa só. E aí sim eu estou conectando jornadas. Para mim, a hiperconexão é isso. Olha que interessante esse aulas, gente. Fica aqui com a gente porque tá demais. Mas pegando o gancho dessa fala do Thiago, olha que legal. O mundo digital transformando a experiência lá no mundo físico. É muito louco. Olha o poder que a tecnologia. Olha onde a gente consegue chegar de pegar um cliente inadimplente,
aceitar o pagamento dele, identificar que isso é uma missão crítica para ele lá na ponta e fazer uma religação questão de minutos, segundos. Assim, isso para mim fala muito sobre esse posicionamento da Light de estar presente. Porque eu estive em vários momentos com vocês e uma das coisas que vocês falam que sempre mexeu muito comigo. Uma coisa é faltar energia pra Letícia, né? Tô fazendo uma chapinha no cabelo, né? Já é ruim, né? Inclusive, né? Seria legal. Mas pensa aquelas pessoas que estão em cuidados domiciliar. Pensa as pessoas que vivem de respirador. Pensa a população mais idosa que precisa da energia para alimentar ali um aparelho, para alimentar. Então, assim, é uma gama de possibilidades que podem acontecer quando a energia acaba, que assim, é muita responsabilidade envolvida, né? Vocês falam muito sobre isso, assim, a gente mexe com vidas, né? É vida, porque energia é a geladeira funcionando, é o chuveiro funcionando, é esses aparelhos todos funcionando. Então, quando a gente consegue fazer numa jornada de 3 cliques, o cara resolver um problema que em linhas gerais talvez ele nem sabia que ele tinha, que pode acontecer, mas o cara também não sabia, cortou, esqueci, passou batido, ou então me mudei recente, não estava acostumado com o processo, não sabia das datas e tudo mais. Ele faz o pagamento no digital e a luz acende. Assim, isso pra mim é transformação digital. É eu fazer um processo que é digital, tocar a pessoa lá na casa dela, no físico, né? Tipo, fazer a luz acender, entendeu? Eu achei genial, assim. E tu sabe que eu achei… Tocou num ponto que pra mim ele é o core, assim. A gente poder ter a conexão das jornadas. Porque dentro desse processo todo que tu descreveu, olha quantas coisas diferentes precisam acontecer. Entende? E aí, eu penso muito na conexão e na gestão dessas informações como os gatilhos principais para te chegar e dizer que eu não preciso ter tudo em todos os canais, mas eu preciso saber, por exemplo, que o Thiago se dá mega bem no Pix, no digital, e vai ligar rápido lá e ele vai ficar super feliz comigo. Que daqui a pouco a mãe da Bruna, ela não vai usar esse canal. Então, com ela, precisa ser uma outra abordagem. E aí, eu acho que a mágica de vocês terem conseguido um resultado tão legal foi conseguir entender que o CX, a experiência do cliente, ela permeia todas essas jornadas. E orquestrar tudo por trás não é algo simples e não é barato e não é trivial. Hoje a tecnologia nos ajuda muito e aí a gente tem um time incrível de TI que ajuda a construir essa arquitetura, toda essa mágica funcionar. A gente sonha aqui como usuário, eu quero que a jornada seja simples de ponta a ponta, mas por trás tem todo o arcabouço, uma equipe incrível de TI que ajuda a desenhar essas soluções e conectar as pontas. Essa jornada mesmo do não pagamento ao corte, em algum momento ele acessa a conta, precisa estar com o serviço de conta disponível, Pix disponível, ele paga no banco, então tem uma comunicação banco light que precisa ser feita, isso também não é simples, não é trivial. Depois que ele paga e eu recebo, eu tenho que fazer um trigger para fazer a religação executada, eu tenho um outro trigger para fazer a comunicação de que a conta foi paga. Então são jornadas costuradas, são inúmeros serviços ali amarradinhos num organismo que é vivo, porque a gente vai incluindo pontos novos nessa jornada. Só mandar o WhatsApp não é suficiente, agora eu quero um bot de cobrança, interage, que manda o Pix, que dá bom dia, e aí a gente vai costurando as coisas, mas tem que ter uma boa infraestrutura de TI, de inovação ali para suportar. Isso é fundamental, senão não para em pé. E eu tenho uma pergunta com relação a isso. Tem uma coisa que tu falou também que me pegou bastante, né? Que vocês estão numa pegada de simplificar os processos. Porém, o trabalho por trás, ele é um trabalho que é pesado. Como que tu mede o sucesso para conseguir, inclusive, identificar quais são os próximos passos? Né? De onde tu vai investir, o que precisa ser conectado, que informação que está faltando? Tu já tem mais ou menos uma estratégia de como vocês estão evoluindo? Sim, assim, são duas, né? A
A gente tem o uso dos canais, então métricas internas, quantidade de clientes que usam o serviço, quantidade de sucesso nas transações. Então, nós temos as métricas transacional, mas ninguém melhor do que o próprio cliente dizer para mim se aquilo está funcionando ou não. Então, todas as jornadas têm pesquisa de CSAT ao final e nós levamos isso muito a sério. A gente desdobra a nota por jornada, então no próprio WhatsApp eu tenho mais de 95% de aceitação para uma jornada de segunda via e eu tenho 60%, 70% uma jornada de falta de luz. Eu vou entender por quê. Por que a experiência da falta de luz é melhor ou menor do que a outra? Como é que é a experiência da segunda via no bot versus site versus aplicativo, etc., na agência, no terminal de autoatendimento, como é que é a avaliação do cliente nessas jornadas. A gente vai trabalhando em cima da percepção do cliente. O usuário está me dizendo, então a gente leva a sério o que o usuário diz. Além do CSAT, porque o CSAT ajuda muito no termômetro daquele canal, daquela dor, daquela jornada. Nós também fazemos um trabalho muito sério de NPS. A gente para entender amostralmente, a gente manda para a base, tanto por WhatsApp, de novo a gente usa o próprio canal para fazer a pesquisa, quanto por e-mail. A gente usa os dois canais porque tem clientes. É engraçado, falando de NPS, que o canal influencia drasticamente o resultado. Quando eu faço a avaliação do NPS por WhatsApp, é uma resposta mais emocional. Quando você recomenda a Light, então você vai lá e dá a nota. Tem um campo comentário, às vezes comenta, às vezes não. Quando você abre um e-mail, clica e vai responder esse NPS, você para formular uma tese. E aí você dá uma nota, geralmente a nota é um pouco mais crítica, mas os comentários eles são muito bem elaborados. A maior parte deles tem ali uma descrição, uma justificativa do porquê aquela nota é aquilo, etc, etc. A gente leva muito a sério esse feedback do cliente, tanto o CSAT quanto o NPS. Trabalhamos, e o NPS, por exemplo, é uma meta corporativa da Light hoje. É uma meta do CARD da presidência, que desdobra para toda a companhia. Você vê como a gente leva cliente a sério. O que o cliente pensa de mim é meta corporativa. Então, é natural que a empresa inteira se preocupe com isso. Muito legal. E aí, só completando a resposta, o olhar interno, né, do sucesso das minhas jornadas, mais o que o cliente está me dizendo, e a gente também vai ver o que o mercado está fazendo, porque a gente está o tempo inteiro olhando o que o mercado está fazendo, ajuda a compor o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir. Então, não tem um indicador só, é uma junção de fatores, mas muito pensado no cliente. Quando a gente fala de jornada hiperconectada, na verdade, eu acho a palavra grande, ela me traz um senso de relacionamento. Hiperconectado para mim é um relacionamento profundo. E eu queria ouvir de vocês, né, da Bru, do Thiago. O que quer dizer hiperconectado na tua cabeça e como que você coloca isso hoje dentro dessa jornada de CX, assim? Como que a gente consegue tangibilizar de forma, na perspectiva de vocês, assim, o que é o hiperconectado? O hiperconectado pode ser eu conectado o dia todo, hiperconectado, eu conectado o tempo inteiro, ou eu muito conectado quando precisa, ou eu muito hiperconectado para prever o que vai acontecer. Assim, existem várias formas da gente interpretar e eu queria ouvir o ponto de vista de vocês, assim. Posso começar? Pode, vamos lá. Para mim, a questão da hiperconexão, o valor maior que eu tenho interesse em entender, eu acho que é onde está o valor, é conseguir predizer e compreender melhor comportamento. Então tá mais no pilar de previsão. Para mim, sim, porque se eu entendo, que nem o exemplo do Thiago, né? O motivo pelo qual é importante, o motivo pelo qual um cliente paga mais rápido pelo Pix, o motivo pelo qual aquilo vai dar um retorno mais rápido. Eu entendo os motivadores que fazem ou não o cliente executar aquela ação. E aí, pegando até relação de outros mercados, né? Quando a gente olha mercado de ads, de marketing, mídia, TikTok, Instagram, os algoritmos todos
coleto informação de tudo quanto é lado para poder prever comportamento e te entregar aquilo que faça sentido para ti. Então eu acho que a gente está chegando num momento em que hiperconectar significa ter essa normatização desse monte de informação para que a gente consiga aplicar algum nível de inteligência e ajudar o usuário e a empresa a atingir o objetivo. Por isso que eu acho que o case da Light desse do Pix é tão legal. Porque tem um benefício, claro, pro cliente. É absurdo, né, pensar em como a jornada completa, ela realmente vai bater no cliente final de maneira muito positiva. Para Light, também é super positivo. É super positivo. Pensa assim, evitar inadimplência, ter uma previsão maior de receita, tudo, né? Mas isso tudo, pelo que eu entendo, tem todo um estudo do comportamento, entender quais são as jornadas, conectar tudo num lugar só. Isso dá trabalho. Então, o senso de hiperconexão que eu busco, assim, muito compreender mais nesse momento, é de usar isso a favor de entender comportamento para colocar inteligência em cima. E tem um fator de coerência. A gente não pode, em cada canal, abordar de um jeito ou abordar uma coisa que não faz sentido. Quando você fala de predição, eu acho que o futuro deveria ser o presente, mas ainda não é. A gente fala de experiência do cliente, jornadas preditivas é básico, já é feito há muitos anos. E a gente ainda vê isso feito mal feito. Se eu sei que o consumidor me procura, e ele está inadimplente, e ele está com um corte, é meio natural que ele está me procurando para falar disso. E aí eu vou antecipar a demanda. Então, quando a gente fala de coerência, porque também não é abordar qualquer coisa. Ela tem que fazer sentido, tem que ser relevante, porque senão fica chato. Eu entro no aplicativo e fico recebendo oferta o tempo todo. Ele está me prevendo que eu não tenho um móvel daquela operadora, ele está tentando antecipar a demanda, porque pode ser que eu esteja entrando ali para comprar um móvel. Às vezes não, e aí se toda vez que eu entro eu recebo aquele banner, é chato. Tem um cuidado ali de predição de jornadas, com abordagem agressiva de vendas, com ser chato. Mas é além disso, né? Porque assim, a jornada do cliente, ela é tudo. Entende? Ela é Engloba tudo isso. tudo. Ela é tudo. Ela é de tu atingir ele a primeira vez, ou ele te procurar a primeira vez, converter, não converter, ou ter um recontato, ou saber se, por exemplo, o NPS é positivo. Tudo isso é tocar no cliente final. Eu acho que a beleza de conseguir hiperconectar é entender isso. É entender que tudo que toca o cliente pode ser insumo para a gente construir uma jornada melhor para ele. E aí eu acho que entra num assunto que também tem muita relação com isso, que é a personalização. E no caso da Light é uma doideira, porque vocês têm... Todo mundo é cliente de vocês. E se parar para pensar, sabendo desenhar essas jornadas, tem um tom de personalização também. Total. Mas é o cuidado do não ser chato, do ser coerente, não ser chato, e do cuidado da personalização, segmentos diferentes. Eu atendo o poder público, atendo grandes empresas, indústria, atendo o consumidor baixa tensão residencial, e no fim do dia ele vai para o mesmo canal. Como é que eu dou uma experiência diferente? Então, se ele se logar, se autenticar no meu site, na minha área logada, lá na minha agência virtual, eu sei quem ele é. Então eu vou customizar o layout para aquele perfil de cliente. Então a gente personaliza a tela, personaliza jornadas. Tem um cuidado importante de quase que atender a demanda de cada público. Não existe uma jornada de segunda via. Tentando traduzir isso, não existe uma jornada de segunda via. Existe a jornada de segunda via do BT, do baixa tensão, existe a jornada de segunda via do baixa tensão, daquele cliente que não é letrado digitalmente, existe a jornada de segunda via do baixa tensão, daquele jovem que é hiperconectado em redes sociais, etc. Existem inúmeras subjornadas dentro. Microjornadas. Isso, microjornadas. E a gente tem que pensar em todas elas. Ou na maior parte delas. Óbvio que algumas exceções vão ficar de fora, é trabalhoso demais e é custoso manter essa granularidade toda, mas tem que ter saída para todas elas. As jornadas sempre são pensadas para o sucesso, geralmente. Só que elas também têm que ser pensadas para o insucesso. Não deu certo, e aí faz o quê?
O usuário não pode receber uma tela de erro na cara dele. Eu tenho que ter uma saída também para o erro. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu vou reforçar do não ser chato. Se eu entro no aplicativo da minha empresa de telecom para pagar todo mês. Todo mês eu recebo 5 banners de tentativa de oferta. Eu vou no X em todos os 5. E aí, se eu entro 5 minutos depois, os 5 banners, eu vou. Então, tem um cuidado e eu acho que o mercado ainda não faz bem feito. Eu acho interessante, também complexo, que são muitas informações e muitos dados que precisa ter num único lugar, orquestrado. Como que tu entende essa parte de dados e como que tu faz para lidar com isso? Porque ainda assim, como CX, né? Talvez tu não seja o dono de todas essas informações, né? Elas vêm de vários lugares, mas ainda assim tu precisa usar essas informações. Como que tu faz essa orquestração hoje? Pensa sobre isso. Sabe que isso é um desafio. Eu acredito que é um desafio para todas as grandes empresas. Bom, para todas as empresas. A gente veio de um tempo de mercado atrás que falava de Big Data. Não, precisa ter banco para tudo, precisa ter dado para tudo. Mas o que você faz com isso agora? Porque os dados, a captura, o armazenamento, eles não são contínuos. Eles são fotografias de serviços ou de jornadas, mas muito fragmentado. E essa fragmentação gera uma complexidade no encadeamento desses dados. Antigamente se usava o BI, que era a área de inteligência, de informação. Hoje em dia isso também é em desuso. Mas se você não sabe perguntar, você não vai conseguir ter a resposta certa. Vou dar um exemplo. A gente tem ainda alguns clientes que ele pega a fatura no meio digital, mas ele paga, por exemplo, em lotérica. E às vezes ele paga no cartão de débito, no Pix, na lotérica. Poderia ter feito de casa. E aí entra a pergunta, tá, quem? Por quê? Então, vamos começar a pensar em dados disso. Quem pega a conta? Quem paga naquele meio específico? Como é que eu ligo uma coisa na outra? Como é que eu ligo o meio de pagamento ao canal de pagamento com a forma que ele recebeu ou pegou a conta? Então, eu preciso fazer as perguntas certas para chegar na resposta, no público que eu quero trabalhar ou na jornada que eu preciso repensar. Então, os dados existem, são muitos, mas eles ainda são todos muito fragmentados. Eu sei quem procura o bot, eu sei quem procura o call center, eu sei quem procura a agência, eu sei que esse cliente paga na lotérica, ou paga no banco, ou paga no internet banking dele. Mas como é que eu trabalho tudo isso para entender o comportamento desse cliente? E aí, como é que eu amarro chave de busca? Eu quero saber se esse cliente navegou por aqui, pagou ali, pagou assado. Eu tenho inteligência de dados pensada em negócio ou para negócio que também tem muita gente trabalhando nisso hoje. Ciência de dados, pensada em negócio. Eu sou essa pessoa hoje aqui na Zenvia. Mas é extremamente desafiador. Então, você tem que pensar o que você quer de resposta e aí pensar onde esse dado está, porque o dado está lá. Então tá, em que lugar esse dado está, de que forma ele é extraído e exibido, como é que eu conecto ele para gerar valor. E no fim do dia a gente precisa, principalmente quando a gente fala de personalização, de jornadas hiperconectadas, eu preciso entender de ponta a ponta essas jornadas. Os dados para mim ter essa boa estrutura de dados é fundamental. Eu concordo. Concordo super também. A gente pensando sobre hiperconectividade, falando sobre hiperpersonalização, a gente deságua, estamos partindo para o final do episódio, mas eu queria saber um pouquinho sobre IA. Onde a IA fica nisso tudo, né? Em qual camada a gente tá conversando bastante sobre IA, né? Juntos aqui, Zenvia e Light. E eu acho que a gente está escolhendo um caminho muito, muito bom, muito disruptivo aí, que é usar IA para aquilo que realmente o cliente precisa, e ele precisa de uma riqueza de detalhes que um bot convencional não vai conseguir entregar para ele. Ele precisa de fonte de dados externas que a gente precisa coletar para dar uma resposta qualificada. Queria ouvir você, Ti, sobre como vocês estão tratando e imaginando a IA dentro desse cenário hiperconectado, hiperpersonalizado,
com toda essa complexidade que é de atender vários públicos para um serviço vital para as pessoas, onde a IA se encaixa para vocês? Tem um lugar da IA que é hoje básico, né? Hoje é difícil pensar uma estrutura de relacionamento sem o mínimo ali de inteligência artificial. Seja um copilot do menino do call center, seja um bot um bot generativo que vai ali ajudando o cliente a se decifrar. Então tem um básico de IA que já virou rotina. Então, todo mundo tem que fazer trivial. Sim. Historicamente, a gente pensava canal digital com uma frase que eu ouvi a vida toda. É assim: vamos fazer no digital o que é fácil e deixar o difícil para o humano. E muitas empresas ainda trabalham assim. Então, o canal digital emite segunda via, faz religação ou faz meia dúzia de serviços que são simples. Aquilo que é difícil, bota no humano, que tem mais empatia. Sim, isso ficou no passado. A gente consegue agora também trabalhar jornadas complexas, jornadas difíceis com IA. Só que aí não é um IA, um chatzinho que vai resolver. É uma IA desenhada, pensada para aquela jornada. Então, a gente começar a trabalhar jornadas complexas, como nós estamos agora, requer, né, um baita estudo, um baita desenvolvimento. Mas existe ainda um espaço grande para a gente evoluir nas jornadas complexas, jornadas de atrito, jornadas de contestação, jornadas de uma camada que tradicionalmente é mais negociável e a gente deixou um pouquinho de lado e a IA ajuda a evoluir. Eu acredito que esse é o caminho da IA. Agora tem, de novo, o básico acho que já foi. Muita gente faz e quem não faz está para fazer. Eu acho que não é sobre ter um chatzinho que responde. Agora a gente já tem que pensar em jornadas bem complexas, agentes de IA, multitarefas, que de fato conseguem resolver jornadas complexas. Isso não fala sobre o emprego de ninguém, importantíssimo. IA requer curadoria, requer cuidado, requer alimentação. Então, quando você cria um agente de IA super complexo, que trabalha, conta, que negocia com o cliente, do outro lado você tem pessoas refinando a jornada, fazendo curadoria daquela jornada. Então você também faz uma sofisticação do trabalho do seu time, e aí não é IA para reduzir custo necessariamente, é uma IA para você atender melhor e usar os seus recursos humanos com mais inteligência. Para mim, esse é o caminho. A gente tem falado muito, já falei algumas vezes aqui no Pode Dizer, que para mim a simplificação é a máxima da sofisticação, assim. Eu acho que a IA ela vem justamente com essa provocação. Como ser simples, isso me torna muito sofisticado, porque eu evito gastar muito tempo pensando em ifs e faço um multiagente que vai conseguir nos ajudar. Tô adorando o nosso papo. Bru, obrigada demais por ter vindo. Acho que quem tá aqui com a gente até agora tá tendo uma aula de como os mercados estão reagindo a essa experiência do cliente. Quero te agradecer, Thiago, por ter vindo mais uma vez, assim, abrilhantou o nosso Pode Dizer, com certeza. Muito obrigada por ter vindo. E aí eu quero uma saideira. Vou deixar a Bru, vou deixar você, Thiago, se quiser fazer alguma pergunta também, tiver alguma dica para dar para quem tá nos assistindo. Vou aproveitar você. Vou aproveitar sua longa carreira aí em CX para você dar uma dica pro gestor de CX que está nos ouvindo, que está pensando, que está tentando entender como colocar jornadas hiperconectadas, usar IA no seu dia a dia. Queria que você aproveitasse esse espaço para contar e dar uma dica para essas pessoas de como que elas podem tratar esse tema de hiperconectividade com IA e ajudar os nossos colegas que estão nos ouvindo aí. Bom, eu acho que é começar com um básico bem feito. E aí, pensar nos canais, pensar nas jornadas, mas fundamental, cuidar de quem cuida do seu cliente. Majoritariamente as centrais de atendimento, os times são terceirizados, são BPOs, e como é que esse cara tem boa ferramenta, seja um copilot ou bons processos, como é que você garante que a sua base, o seu time de atendimento, seja próprio ou terceiro, está bem instruído, bem capacitado, bem informado, como é que os seus canais se os seus canais estão funcionando bem. Então, para mim, básico bem feito é o ponto de partida. Eu comecei minha carreira como atendente de call center
e, né, fiz a trilhazinha completa dentro de um call center até gerente de operação. Aí eu saí, virei cliente, fui trabalhar em qualidade, fiz a trilhazinha de atendimento inteiro, virei CX, fui cuidar de jornadas críticas e tô aqui hoje. Então eu consigo enxergar que quando você pensa no alto, na sofisticação, eu quero uma loja no metaverso super integrada, parará, parará, mas se você não cuidar lá da tua base, garantir que teu atendente tem um bom processo, garantir que teu bot funciona, garantir que tua loja física que tá lá aberta tem uma boa recepção, tem uma boa experiência, que atenda num tempo bom, você não vai conseguir falar de futuro se você não fizer isso muito bem feito. Para mim é ponto de partida. Garanta o básico bem feito, cuide de quem cuida do teu cliente. Isso é mantra na minha área, cuidar de quem cuida. Se as pessoas não se sentirem valorizadas, elas não vão valorizar o seu cliente. Para mim isso é inegociável, essa relação. E aí quando a gente pensa em inovar, vai para o mercado. A tecnologia de hoje está obsoleta daqui a 15 dias, porque estão lançando coisas novas o tempo inteiro. Então, escute ou assista podcasts como esse, estude, vai buscar informação. Hoje é fácil buscar informação. Busca na IA informação, pede para a própria IA te ajudar a fazer resumos do que está acontecendo no mercado, mas se mantenha atualizado. Então, olha para o teu time, olha para baixo, mas também olhe para frente, pensando que o mercado está inovando. Busque bons parceiros. A gente não precisa fazer tudo dentro de casa. Eu como uma empresa de distribuição de energia elétrica, a empresa, né? Eu como trabalho numa empresa de distribuição de energia, eu digo que nós sabemos distribuir energia. Eu não sei fazer bot, então eu busco quem sabe. Eu não sei fazer URA, eu busco quem sabe. E aí tem essa rede de bons fornecedores contigo. Isso é fundamental. Excelente, a gente tá chegando ao final. Cadê? Depois eu quero aquela edição que fala. Estamos chegando ao final desse episódio que foi muito rico. A gente falou sobre hiperpersonalização, sobre gestão de dados, a gente falou sobre tendência do CX, a gente falou sobre como transformar um mercado altamente conhecido por não priorizar a CX, né, a experiência do cliente, priorizando isso, prevendo o futuro. Então, é um episódio que tá bastante rico. Eu tô muito feliz, vamos partir pro final. Muito obrigada, Bru, foi ótimo ter você aqui. Volte mais vezes. É só me chamar, eu amei. A gente combina look de novo, chama mais alguém que fala bem, bate mais um papo gostoso, mas eu amei mesmo. Que bom, muito obrigada por ter vindo. E Thiago, mais uma vez, a casa é tua, volte sempre que quiser contar novidades da Light, contar sobre a sua carreira. Acho que a gente tem muita pauta pra esvaziar aí juntos, tem muita coisa pra falar. Muito obrigada por ter vindo. O papo de bastidor podia virar outro episódio. Podia virar outro episódio, fica a dica. Quero vir. Fica a dica que a gente almoçou hoje e a gente falou de um papo muito legal. Fica ligado aí, pede nos comentários que eu vou trazer o Thiago de novo pra gente falar de um assunto ainda mais profundo, né? E que vai conectar você, eu tenho certeza. Enfim, quero agradecer vocês por mais esse Prazer episódio. aqui, obrigado pelo convite. Contem comigo. Estamos contando Tamo sempre. junto. E você que ficou até o final, muito obrigada. Não deixe de compartilhar esse conteúdo para quem você achar que vai ser interessante saber. E fica ligado nas nossas novidades do Pode Ser. A gente tá com essa segunda temporada. Eu tô sendo privilegiada de receber muita gente legal. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.